Amigas, amigos, olá! Precisamos falar sobre a China. O país asiático encontra-se diariamente nos telejornais. A sua extensão territorial, seu total de população, a sua posição na economia mundial colocam a China como um país, obviamente, bastante destacado. E justamente por isso, uma série de temas relacionados com a China acabam entrando em um contexto de politização. Isto é, as tensões políticas e geopolíticas mundiais, as tensões políticas de grupos no território chinês e fora do território chinês acabam se utilizando de maneira instrumental de determinados aspectos relacionados à sociedade ou território chinês, com vistas à dilapidação da imagem da China no cenário mundial. Nós temos pelo menos 4 áreas de tensão ou de suposta tensão, nas quais isto acontece com maior clareza. É o Xinjiang, onde nós encontramos a maior parte da população uigur da China, é a região do Tibete, também Taiwan e a localidade de Hong Kong. Por isso eu produzi esses 2 vídeos, este e o próximo, no qual nós vamos tematizar estas 4 regiões chinesas, já adiantando então que a maneira como nós vamos trabalhar esse tema não está dado, a maneira não está dada como aparece na imprensa ocidental. Na imprensa ocidental, a leitura é moralista subjetivista. A China é malvada e as populações do Tibete, do Xinjiang, de Taiwan, de Hong Kong são pobres vítimas oprimidas, a não ser pela proteção do Ocidente, arauto da liberdade, dos direitos humanos. Então tem uma leitura bem simplória, maniqueísta. Vamos buscar, diferentemente disto, a formação histórica dessas regiões. Vamos procurar, diferentemente dessa leitura subjetivista moralista da imprensa, vamos procurar as camadas de tensões políticas, geopolíticas, econômicas que estão envolvidas nestas regiões, tá certo? Começando então com tensões políticas na China. Tensões políticas na China 1, minorias étnicas, tibetanos e uigures, tá certo? Então vamos lá, primeiro aspectos gerais, partindo da Constituição chinesa. Gente, a China tem uma Constituição, sabe? A partir do imaginário ocidental, quem sabe a China é governada pelo Xi Jinping, e a sua cabeça torpe é que manda e desmanda na China ao seu bel prazer. Não, não. A China é uma república constitucional, Então vamos ver alguns aspectos da Constituição chinesa no que diz respeito a crenças religiosas. Artigo 36 da Constituição chinesa. Eu destacaria para vocês primeiramente, vejam esta passagem. Os cidadãos da República Popular da China gozam de liberdade de crença religiosa. Formalmente, a China se intitula um Estado ateu. Na prática, e com o artigo 36 da Constituição, a China é um Estado laico, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a França. Então, qual é a religião oficial do governo chinês, do governo brasileiro, do governo americano? Nenhuma religião, nenhuma religião. E existe algum impedimento por parte do governo de a população exercer o seu credo religioso? Não. Nos Estados Unidos, na França, no Brasil e na China também, à luz do artigo 36 da Constituição. Ainda no artigo 36, vejam, ninguém pode fazer uso da religião para se envolver em atividades que perturbem a ordem pública. Nenhuma novidade. Eu coloquei para vocês, presente nas constituições ocidentais ou na jurisprudência das cortes constitucionais, acerca de liberdade de expressão. Vamos pegar os Estados Unidos, que tem uma leitura acerca do direito humano, direito fundamental, liberdade de expressão, que eu considero um tanto exacerbada. Então, diferentemente da Alemanha, diferentemente da França, do Brasil, a noção de liberdade de expressão nos Estados Unidos é tomada de uma maneira mais intensa, inadequadamente intensa. Entretanto, até mesmo nos Estados Unidos, há limites para a liberdade de expressão. Um deles é o discurso do ódio, que causaria comprovadamente distúrbios, violência, problemas para a ordem pública. Então, isto vale para os Estados Unidos e isso está previsto no texto constitucional chinês. E ainda mais, para finalizar esse artigo 36, corpos religiosos e assuntos religiosos não estão sujeitos a qualquer dominação estrangeira. Agora, a gente tem que entender essa passagem do artigo 36 à luz da formação histórica da sociedade chinesa. O Brasil está comemorando agora seus 200 anos de independência. Quantas vezes o Brasil foi invadido por potências estrangeiras? Guerra do Paraguai,
tá certo? Então, nós não temos um histórico de invasão. Se o Brasil tem 200 anos de história e não temos um histórico de invasões, a China tem 5.000 anos de história e tem um histórico de invasões. E tem, mais recentemente, uma tendência, nós vamos reforçar isso ao longo da apresentação, de instrumentalização por países e potências estrangeiras junto às suas populações domésticas. Tendo em vista isto que está presente na formação histórica chinesa, há necessidade de a China se precaver. Isso já está previsto, portanto, na própria Constituição. Tem liberdade religiosa? Tem. Entretanto, isso não pode ser utilizado de modo a uma influência estrangeira indevida estar dada junto à sociedade chinesa. Tudo bem? Ainda em relação à Constituição chinesa, vejamos, Constituição da China e minorias étnicas. Nós vamos tratar os uigures na sequência e é falado que os uigures não têm direito ao idioma, não têm direito aos seus costumes, não têm direito à sua religião. Vamos ver o que diz o artigo 4º da Constituição. Todas as nacionalidades da República Popular da China são iguais. O Estado protege os direitos e interesses legais das nacionalidades minoritárias e defende e desenvolve a relação de igualdade, unidade e assistência mútua entre todas as nacionalidades da China. A Constituição reconhece e defende os direitos das minorias étnicas das populações que não são da etnia Han. Ainda mais, são proibidos quaisquer atos que prejudiquem a unidade das nacionalidades ou instiguem sua secessão, como a gente viu no artigo anterior, como a gente viu na questão religiosa. O histórico de invasão e de influências estrangeiras sobre o território, sobre a sociedade da China. E, finalmente, pessoas de todas as nacionalidades têm a liberdade de usar e desenvolver suas próprias línguas, línguas faladas e escritas, e de preservar ou reformar seus próprios modos e costumes. Então eu poderia dizer para vocês que a Constituição chinesa, à luz do seu artigo 4º, é uma Constituição multicultural, como a Constituição brasileira é. Ela não chega a ser uma Constituição como as Constituições boliviana e equatoriana, como a Constituição chilena, que foi reprovada em recente plebiscito junto à população chilena, junto à sociedade chilena. Mas é uma Constituição multicultural, isto é, há um princípio jurídico único no Estado, né? Há um monismo jurídico, entretanto, há o reconhecimento constitucional da existência de populações com formação histórico-cultural distinta e o respeito legal a esta formação histórico-cultural diferenciada. Ainda na Constituição, artigo 116, eu deixei em negrito a parte que eu quero destacar aqui para vocês. Vejam, os congressos populares nas áreas autônomas nacionais têm o poder de promulgar regulamentos de autonomia e regulamentos específicos à luz das características políticas, econômicas e culturais da nacionalidade ou nacionalidades nas áreas em causa. E, portanto, diferentemente até do que eu disse no slide anterior, a China dá um passo a mais frente, por exemplo, ao multiculturalismo brasileiro, tá certo? Então há áreas na China que têm uma forma de administração especial, por exemplo, as regiões autônomas chinesas, onde há uma estrutura política que busca se adequar às características inerentes à população que está dada nesta área em termos das suas formações histórica e cultural. E eu estou falando especificamente de quais regiões, gente? Nós vamos tratar agora da região do Xinjiang. Xinjiang que a imprensa já pega no pé, né? Dizendo que Xinjiang é uma expressão chinesa que não é bem-vinda aos uigures que habitam a região, porque em chinês seria traduzível como terra de fronteira, e não é terra de fronteira, é terra dos uigures, tá certo? Tá certo. Oficialmente, a China chama de região autônoma uigur. Tá? Então, região autônoma uigur ou Xinjiang e a região autônoma do Tibete. Vamos começar com o Tibete. O Tibete é uma área sob controle chinês desde o século XVIII. Tá? E em meio à dinastia Qing, né, no século XVIII, passou a haver ocupação e controle chinês sobre esta região do Tibete. Ah, mas no Tibete existe um governo. Sim, existe um governo na cidade onde eu moro. Isso significa que a cidade onde eu moro é um país?
Não, não significa, tá certo? Há um governo tibetano, sim, no século XVIII e até a década de 1940, e esse governo tibetano tem situações de submissão, de tensão ou de alinhamento com o governo de Pequim ao longo dessa história do século XVIII até o século XX, tá certo? Entretanto, a partir da virada do século XIX para o século XX, a crescente influência britânica, o imperialismo britânico na África e na Ásia. E no caso, o imperialismo britânico nessa região, tendo em vista a importância dessa área. Vejam a localização do Tibete, gente. O Tibete está numa porção extensa, centro-meridional asiática, e ele é o planalto do Tibete. Trata-se de uma área elevada, a sua posição em altitude e a sua localização na Ásia dão ao Tibete um acesso fácil a diferentes partes desse tão extenso continente. E ainda mais, nesse mapa já dá para ver, nesse dá para ver com uma clareza maior. O Tibete é riquíssimo em um recurso tão importante, crescentemente importante na atualidade: água. Então nós temos as origens de grandes rios asiáticos na região do Planalto do Tibete. Vejam vocês, nós temos o rio Indo, que segue em direção ao Paquistão. Nós temos os rios Ganges e Brahmaputra, temos o Mekong, temos o Rio Amarelo, o Rio Yangtze azul, o Rio Huanghe, ou amarelo, todos eles com nascentes no Planalto do Tibete. Trata-se, portanto, de uma área muito importante pela sua localização centro-meridional da Ásia, pela sua altitude e pela abundância em recursos hídricos nascentes de grandes bacias hidrográficas. A China tinha controle do Tibete desde o século XVIII. Mas a partir da virada para o século XX, na verdade ao longo do século XIX, na virada para o século XX, há uma situação de crescente instabilidade na China, instabilidade e tensões na China, permanência do controle estrangeiro sobre o governo e regiões da China. O Japão ocupa a região, a gente já vai ver na sequência, de Taiwan, do nordeste da China, a região da Manchúria, né, é rebatizada pelos japoneses como Manchukuo, né, então extensas áreas controladas, né, pelo imperialismo japonês, pelo imperialismo europeu, e um governo imperial fraco, incapaz de se contrapor a isto. Além disto, ao início, né, do conflito civil, né, com o Partido Comunista Chinês, a guerra civil entre o governo já republicano nos anos 1920 e 30 e os comunistas de Mao Tse-tung. Dentro desse contexto conturbado, há isto, uma tendência, um esforço do governo tibetano de reconhecimento internacional. Algumas publicações que vocês podem acessar relativamente facilmente na internet dizem que houve uma resposta internacional a isto, e alguns governos, como o indiano, reconheceram a independência do Tibete. Gente, olha só o período histórico, 1912 a 1949, tá certo? Então seria muito difícil o governo indiano reconhecer se boa parte desse período de tempo nem havia uma Índia, né? A Índia ainda não era independente. E daí eu pergunto, quando houve uma embaixada tibetana em Washington? Quando houve uma embaixada tibetana no Rio de Janeiro ou em Brasília? Sim, nunca houve uma embaixada. E, portanto, nunca houve reconhecimento internacional de um governo tibetano, tá certo? Em 1949, entretanto, boa parte destes problemas do quadrinho acima são resolvidos. São resolvidos por quê? A guerra civil se resolve com a vitória dos comunistas liderados pelo Mao Tse-tung. Com a vitória dos comunistas, o imperialismo ocidental deixa de ser atuante na região e o Japão já tinha sido derrotado na Segunda Guerra Mundial. Então, boa parte desses problemas estão resolvidos. É hora de fazer o quê? Lembrar o Tibete de que ele é uma área de controle chinês, de soberania chinesa. Houve resistência tibetana? Houve, mas superada na Batalha de Shandong. Após esta batalha, o governo chinês enviou uma missão diplomática que conseguiu então viabilizar o Acordo dos 17 Pontos. No Acordo dos 17 Pontos, assinado pelas autoridades tibetanas, o Tibete reconhece a soberania chinesa sobre a região. Então, segundo o acordo, segundo as próprias autoridades tibetanas que firmaram o Acordo dos 17 Pontos, quem tem soberania sobre o Tibete? É o próprio Tibete? Não.
é o governo chinês. E tem toda uma polêmica e faz todo um malabarismo em cima disto. O acordo foi conseguido mediante o uso da força. O acordo não passou pela chancela das maiores autoridades tibetanas. O acordo. E se houve uso da força, se houve a batalha anterior, mas vejam, a força não é válida nas relações internacionais? Ou será que é válida? Será que a gente tem um governo nazista de Adolf Hitler na Alemanha nazista? Ou será que ele foi superado através da Segunda Guerra Mundial? Então, sim, há uma relação assimétrica de força entre China e Tibete, mas mediante, entre outros, esta relação, aconteceu de o Tibete reconhecer a soberania chinesa sobre a região. E o que acontecerá a partir de então? Novamente, no imaginário do Ocidente, a partir de 1951, talvez o governo chinês reúna uma grande quantidade de tratores para passar em cima dos mosteiros budistas tibetanos com os monges dentro. Vamos a uma imagem disto, olha só. Não é uma imagem disto, diferentemente. Trata-se, isto sim, de camponeses tibetanos. Camponeses tibetanos que estão segurando uma imagem de Mao Tse-tung e sorrindo, saudando a imagem de Mao Tse-tung. Mas por que esses camponeses estão saudando um invasor tão malvado que é a China? Porque não é um invasor malvado. Vamos aprofundar isso um pouco? Vamos? O que era o Tibete até a década de 1940. O Tibete era, deixa eu me diminuir aqui um pouquinho, o Tibete era uma área com uma monarquia absoluta. Me permitam um comparativo. Sempre os comparativos históricos, geográficos, políticos são toscos, mas tentem ver onde eu estou jogando luz, tá certo? O Vaticano é uma monarquia absolutista, tudo bem? Nós temos um rei no Vaticano, que não é chamado de rei, né? Ele é chamado de Papa, atualmente Papa Francisco. Existe uma Constituição do Vaticano? Existe um parlamento eleito pelo povo? Não existe isso. Então o Vaticano é uma monarquia absolutista, assim como era o Tibete até a década de 1940. Por sinal, o rei do Vaticano é também o líder religioso, trata-se do Papa, assim como no Tibete. A liderança religiosa tem o título de Dalai Lama, tá? E o Dalai Lama é líder religioso e líder político absolutista, uma monarquia absolutista peculiar, que na monarquia o filho do rei assume. Na tradição budista tibetana, o Dalai Lama tem um espírito que, após a morte do seu corpo físico, reencarna em uma outra pessoa. Então, depois que um Dalai Lama morre, há que se identificar a reencarnação deste Dalai Lama. Então vejam, eu sou ateu, tá? Então eu não tenho credo religioso, não acredito em reencarnação, espírito e qualquer uma dessas coisas, tá certo? Agora, eu penso, por isso mesmo, numa questão de ordem prática. Onde será que reencarna o espírito do Dalai Lama? Né? Será que não existe nenhum tipo de tensão política, assimetrias econômicas, né? Concentração de poder nesse Tibete até os anos 1940? Sim, existe, porque além da monarquia absolutista, existem outras lideranças aristocráticas com riqueza política e relação com os mosteiros, que podem, na sucessão do Dalai Lama, entrar em conflito nesse processo sucessório. Vejam, então não se trata de uma área onde nós temos bondosos e místicos monges que ficam meditando e felizes. Não. Se trata de não um lugar mau, mas um lugar real. Um lugar que tem assimetrias políticas, econômicas, que tem concentração de poder, né, e que tem um formato de estrutura política que, incrivelmente, no Ocidente, não é normalmente bem visto. À exceção quando se trata do místico Tibete, tá certo? E nesse Tibete, além da aristocracia, além da monarquia, além do regime absolutista ligado ao Dalai Lama, nós encontramos um campesinato que vivia até os anos 1940, e daí a gente volta à imagem anterior, em um regime de servidão, isto é, presos à terra. Viviam numa espécie de regime de escravidão, com trabalho compulsório não remunerado, para os monges, para essa aristocracia que representavam 5% da população e detinham 95% das terras. Agora, e depois da ocupação chinesa no Tibete?
Será que o budismo é proibido? O que nós lemos na Constituição chinesa no começo da apresentação? O budismo não é proibido. Muito pelo contrário, ele é protegido constitucionalmente, inclusive no próprio Tibete. Manutenção da liberdade religiosa. Mas sabe onde começam a aparecer os problemas? Porque antes a classe religiosa era também a líder política. E a China diz: olha, monges, olha, Dalai Lama, pode ser monge budista, não tem problema, tá certo? Pode ser Dalai Lama líder religioso, mas não mais líder político, porque o Tibete faz parte da China e a China não tem fé budista oficial, muito pelo contrário, laicização, portanto, da estrutura de poder. E, portanto, há quem não goste disto. Quem não gosta disto? A classe política religiosa, a classe religiosa política, que perdeu o poder. Mais um problema: estatização da terra num país comunista. E, portanto, esses 5% de monges e aristocratas que tinham terra perderam as terras e também ficaram bastante descontentes. Aqui que aparecem os focos de descontentamento da elite política tibetana frente ao governo chinês. E aquela massa de camponeses servos, eles foram emancipados. E daí nós entendemos mais claramente esta foto dos camponeses sorrindo e saudando a figura de Mao Tse-tung. Trata-se, portanto, de um processo de modernização do Tibete. Gente, de novo, não é porque o Tibete é malvado e a China é boazinha. Eu estou tentando mostrar um Tibete real, de formação histórica para vocês. E ainda mais, a China não é boazinha. A China demanda ter controle sobre esta área tão importante do Tibete. A gente acabou de ver, pela sua localização, pelos seus recursos hídricos, controle para uso econômico desta área, em um processo, portanto, de modernização. Vejamos. Olha só as ligações em estradas de ferro entre o Tibete e outras partes da China. Isso existia até a década de 1940? Não existia, com dificuldade incrível de mobilidade entre as próprias regiões tibetanas, que hoje é superado através de transporte ferroviário, rodoviário e aeroviário, inclusive com trem convencional, e trem de alta velocidade no Tibete, gente, né? Chegando a altitudes incrivelmente altas, são as linhas de estradas de ferro de maior altitude no mundo. Nós temos ganhos socioeconômicos. Vejam o nosso quadro comparativo. PIB do Tibete em 1959 seria equivalente a hoje 189 milhões de yuans. Cresceu pouco até 2013, vejam, de 189 para 190. 189 milhões para 190 bilhões em 2013, hein? Esses dados já estão bastante desatualizados. Vamos ver o analfabetismo? Em 1951, 95% da população. Sabe por quê? Porque a educação era controlada pelos monges. E os monges diziam quem teria educação e quem não teria educação. E a partir do controle chinês, o tibetano faz parte do povo chinês, do povo de um país chamado China, que é um país socialista e tende a universalizar o acesso à educação. Hoje nós temos 1% de analfabetos no Tibete. Vamos dar uma olhadinha na expectativa de vida? Em 1951 era de 35 anos. Existia saúde pública nesse Tibete em regime monárquico absolutista de inspiração religiosa? Não existia. Hoje tem saúde pública no Tibete. A população tibetana foi vacinada contra a Covid. Quem vacinou? O governo chinês, governo que exerce controle, soberania sobre a região. Dá uma olhadinha na expectativa de vida pulando de 35 para 71 anos. E por isso, com estes dados socioeconômicos, a gente percebe uma melhoria objetiva nas condições de vida no Tibete dentro deste processo de modernização, que permite então que o governo chinês, que a sociedade chinesa use economicamente o Tibete, mas não é um processo de uso meramente exploratório. Trata-se de um uso econômico que verte benefícios de modernização à sociedade e, com isto, arrefece, diminui as tensões entre as populações tibetanas e o próprio governo chinês. Concluindo,
Onde nós encontramos um separatismo forte do Tibete na atualidade? Onde nós encontramos a força do movimento independentista tibetano? Ora, em muitos lugares. A gente encontra isso em Los Angeles, a gente encontra isso em Hollywood, a gente encontra isso em Springfield. Por exemplo, Richard Gere é um ator hollywoodiano que é defensor do Tibete livre e independente. Lisa Simpson, né, filha de Homer Simpson, da série de animação Os Simpsons, ela é defensora de um Tibete livre e independente. Portanto, em Hollywood, a ideia de Tibete como um país livre e independente é forte, assim como Springfield do Sr. Homer Simpson. Mas no Tibete, esse sentimento não é significativo, entre outros, pelo processo de modernização e melhoria socioeconômica, em especial frente ao que estava dado no Tibete até o governo dos Dalai Lamas, até a década de 1940. Visto então o Tibete, vejamos o Xinjiang, ou região autônoma uigur. Como a gente viu para o Tibete, vejam a importância dessa região. Então o Tibete está aqui um pouquinho mais ao sul e aqui é a região chinesa do Xinjiang, tá certo? Da mesma forma como nós vimos para o Tibete, trata-se de uma região central na Ásia e que permite um acesso fácil a extensas outras regiões asiáticas. Isso não está dado em uma potencialidade. Veja que o nosso mapa mostra ligações ferroviárias e ligações de gasodutos, não apenas planejados, mas que já existem. E, portanto, através dessa região, se acessa muito mais facilmente outras regiões asiáticas, ainda mais facilmente do que o Tibete, porque o Tibete é uma área de altimetria mais difícil para ser instalada toda essa rede de transporte. No Xinjiang, de altimetria relativamente mais baixa, é possível instalar isto mais facilmente, tá certo? O recurso do Tibete era água, né? A gente viu recursos hídricos. Aqui não. A gente tem no Xinjiang petróleo e gás natural. Em 2007, o Xinjiang se tornou a principal província chinesa. A região autônoma do Xinjiang se tornou a localidade mais importante na produção de petróleo e gás na China. Não apenas petróleo e gás. O Xinjiang também é líder na produção de algodão, na agroindústria do algodão e também na fruticultura mais recentemente. Só que essa região do Xinjiang vem atravessando problemas políticos mais recentemente. Porque, vejam, a região do Xinjiang é de maioria uigur. Essa população é nativa da Ásia Central e de religião islâmica há séculos. Agora, a China é um país de muito grande extensão. Olha quem faz fronteira com a China na região do Xinjiang: o Paquistão e o Afeganistão, onde nós temos reconhecidamente grupos terroristas ligados ao extremismo islâmico. E esses grupos podem e entram no território, na sociedade chinesa, e através da onde, gente? Através do Tibete budista? Eu acho que não é? Então, junto às populações que têm uma similaridade histórico-cultural, que são as populações do Xinjiang. Agora vejam, com isso eu estou querendo dizer, com isso de alguma forma eu estou afirmando que se trata de um uigur do Xinjiang, é um muçulmano terrorista? Eu acho que tem que ser uma pessoa descerebrada para imaginar uma coisa como esta. Então, novamente, os camponeses, os cidadãos uigures no Xinjiang são pessoas como eu e vocês, né? Como qualquer um de nós, né? Mas trata-se de uma região que tem uma proximidade física e tem uma formação histórico-cultural que dá a esta região vulnerabilidade de acesso, que dá a esta população vulnerabilidade de acesso ao extremismo religioso muçulmano de países fronteiriços, como é o caso do Paquistão e do Afeganistão. Agora, seria isto uma mera especulação da minha parte? Bom, vejam a manchete do G1. Ataque terrorista na região chinesa do Xinjiang deixa mortos, diz o governo. Então, em 2014, houve uma onda de atentados terroristas, né, que estão ligados ao terrorismo islâmico nesta região do Xinjiang, que é uma região chinesa, que é uma região importante geopoliticamente para a China, e em atentados terroristas, a população chinesa uigur do Xinjiang é morta. Então, o que é necessário fazer? Vamos começar a funilar os nossos conhecimentos sobre o Xinjiang uigur. Então, nós temos uma área de importância econômica e geopolítica, mas nós temos potenciais problemas políticos
né, influência do extremismo terrorista islâmico da Ásia Central no Xinjiang. Necessidade, portanto, de segurança. Necessidade de ocupação, aumentar a densidade demográfica nessa região do Xinjiang, ocupação que reforça a segurança, ocupação que potencializa desenvolvimento das atividades econômicas e, portanto, fluxo migratório da etnia Han, a etnia majoritária da China, concentrada principalmente na parte oriental e que aumentou seus fluxos migratórios para o Tibete e também para o Xinjiang nas últimas décadas. Recursos militares, policiamento e inteligência contra o terrorismo, e investimentos infraestruturais e exploração econômica de uso econômico da região. Daí aparecem os supostos problemas. O que nós vemos no Ocidente, na imprensa ocidental, acerca deste movimento que nós vimos aqui no slide logo anterior. Vejam, disse no Ocidente, aumenta o fluxo migratório Han para descaracterizar a cultura uigur. Então seria uma estratégia do governo chinês. Aumentar a concentração de etnia Han nesta região para descaracterizar a cultura uigur, para descaracterizar a região como uigur. Engraçado, né? Isso está previsto constitucionalmente, a proteção dos grupos étnicos, das minorias étnicas na China. A China, que quereria descaracterizar culturalmente a região, criou na área uma região autônoma, não é uma província. Não é o Han, tá? É uma região autônoma, tem governo próprio na região para atender as demandas específicas. Vamos a mais uma crítica? Práticas de esterilização forçada das mulheres uigures, com o objetivo então de, se as mulheres uigures não podem ter filhos e os migrantes Han podem ter filhos, então a população uigur vai diminuindo e desaparecendo com o passar do tempo. Gente, será que já existiu alguma esterilização forçada sem o devido conhecimento de mulheres uigures? Eu acredito que sim. Hoje é dia 12 de setembro. Eu subi hoje nas redes sociais uma notícia sobre o estado de Rondônia. Está no portal de notícias G1. No estado de Rondônia, notícia do dia 2 de setembro, hoje é dia 12. A notícia do dia 2 de setembro, nós temos a notícia de uma mulher que teve um filho e não conseguia ter o segundo filho no estado de Rondônia, aqui no Brasil. E por quê? Porque depois do diagnóstico médico, né, ela tinha sofrido uma laqueadura, só que ela não sabia que ela passou por laqueadura durante o nascimento do primeiro filho. Isso acontece aqui no Brasil? Sim, acontece. Será que já aconteceu entre mulheres uigures? Eu imagino que sim. Será que é o governo de Rondônia e o governo federal brasileiro que estão orquestrando uma política de laqueaduras forçadas em mulheres em Rondônia? Eu acho que tem que ser uma mente torpe para pensar numa coisa como esta. A responsabilidade do governo do estado de Rondônia, do Ministério Público, da Polícia Civil do Estado, sim, é claro que existe. Isso tem que ser investigado, isso tem que ser averiguado, isso tem que ser punido, isso tem que ser impedido. Mas dizer que isto seria orquestrado pelo governo de Rondônia, pelo governo federal brasileiro, pelo amor de Deus, né? Assim como pelo governo chinês. Bom, vamos aos números. As minorias étnicas nunca estiveram sob a já findada política de filho único. A política de filho único foi vigente do início dos anos 1980 até 2015, depois deixou de existir. Gente, a política de filho único valia exclusivamente para as populações urbanas da etnia Han. População rural e minorias étnicas podiam ter 2 filhos. Então a etnia, uigur, nunca esteve submetida à política de filho único. Então, se houvesse a iniciativa do governo chinês de reduzir forçadamente a população uigur via nascimentos, então era só colocar a etnia uigur na política de filho único. Isso nunca aconteceu. Ainda mais, vamos de novo aos números, né? Censo Nacional de 2021, crescimento populacional da etnia Han, abaixo de 5%, 4,9%. Crescimento das minorias étnicas, tibetanos e uigures, entre outros, 10,2%. Então parece que essa iniciativa do governo chinês não está funcionando, né? Porque os uigures, assim como as minorias étnicas, estão crescendo mais significativamente. Vamos a mais?
Olha essa imagem de matéria que saiu na suposta, eu vou chamar de suposta revista super interessante. Isso daí não me parece uma revista, tá certo? Vejam a imagem, pintada com fundo vermelho, não é? Veja a imagem das pessoas em um... Tá marcado, né? Tá marcado na manchete campo de concentração. Eu não sei se vocês conseguem, eu não consigo ler a expressão campo de concentração sem pensar na Alemanha nazista. Então, será que isso é uma matéria jornalística? Será que isso é uma reportagem que está veiculando, né, uma notícia de fato? Me parece uma peça de propaganda feita de muito baixa qualidade, com muito baixa qualidade, contra o governo chinês. Provavelmente, o repórter que fez essa reportagem nunca esteve na China ou no Xinjiang. Provavelmente ele nunca esteve mesmo, deve ter sido o tradutor. Deve ter sido de um jornalista europeu ou americano, que também nunca deve ter estado na China e no Xinjiang. Mas tem um brasileiro que já viajou a China inteira, inclusive a região do Xinjiang, professor de economia da UERJ, Elias Jabor. Vamos ver o que ele diz acerca disto. É notório que grupos terroristas, financiados por potências estrangeiras, têm atuado em ataques contra o território chinês desde um grande atentado em Urumqi, capital do Xinjiang, no ano de 1997. Ao invés de invadir países, a China tem construído centros de reeducação. Veja, não é campo de concentração, é campo de reeducação contra o fundamentalismo nos mesmos moldes do que já existem na França, por exemplo. Então é dito que a China está proibindo o idioma uigur, por exemplo, com esses campos de concentração, campos de reeducação, onde nas escolas no Xinjiang os alunos são educados nos dois idiomas, mandarim, idioma oficial da China, e no seu idioma nativo uigur. E por que ser educado em mandarim? Processo de modernização. Então a pessoa nascida no Xinjiang uigur não fala mandarim. Como é que essa pessoa pode ter emprego em uma empresa estatal ou privada chinesa que atua no Xinjiang? É difícil, né? Então, para haver esta inclusão, é necessário que se fale mandarim. Tá? Então, não é uma estratégia de eliminação do idioma, é uma estratégia, isto sim, de modernização da região, assim como nós vimos para o Tibete. Podemos, então, resumir isto através de um estudo em camadas, o que a gente viu até agora. A gente viu uma primeira camada, país com diversidade étnica, mas com etnia majoritária, a etnia Han, a China. E ainda, formação de uma política distinta da do Ocidente. A estrutura política chinesa não é igual à estrutura política ocidental. Isso não significa que a China é um governo malvado, autoritário. Vimos que a China tem uma constituição. Mais um dado para nós pensarmos. Entre as grandes economias industriais mundiais, a China é que tem os trabalhadores que fazem mais greves anuais. Então, há uma dinâmica política na sociedade chinesa? Sim, existe essa dinâmica política, mas ela se desenrola diferentemente da estruturação política daqui do Ocidente. Uma primeira camada de entendimento. Vamos a uma segunda camada. China, com crescimento econômico. Esse crescimento econômico demanda recursos, inclusive do Xinjiang e do Tibete. Água, recursos hídricos, hidrovia, hidrelétricas, a partir do Tibete, exploração de petróleo e gás no Xinjiang, exploração da agroindústria no Xinjiang. Porém, aumento dos investimentos e da migração Han para essas regiões, o que gera descontentamento regional. Então, em hipótese alguma, eu vou dizer para vocês que os tibetanos adoram a etnia Han e o governo de Xi Jinping, que os uigures adoram a etnia Han e o governo de Xi Jinping lá em Pequim. Então, há descontentamento regional. Mas esse descontentamento se opõe e é atenuado pelas melhorias socioeconômicas que nós vimos. Melhorias para o Tibete, melhorias para o Xinjiang. E, portanto, esse descontentamento pode e deve ser resolvido politicamente. Faz parte de contradições que são naturais, que são normais a qualquer sociedade. Vamos a mais uma camada. Manifestação de tensões violentas em violência organizada, terrorismo, que se introduziu no Xinjiang mais recentemente, com uma resposta chinesa institucional, os campos de reeducação, como existe na França. Falando em França, eu me lembro agora, né, é dito que a China proíbe que os muçulmanos do Xinjiang usem barba. Eu realmente não sei a veracidade dessa proibição, mas é engraçado, né, porque a França proíbe que as mulheres muçulmanas usem o véu islâmico em público. E se ela diz que é imposição do marido, ela é multada e o marido também.
E ninguém fala que a França é um país malvado e que está, né? Então a França pode, a China é que não pode, tá certo? Então recursos institucionais como as escolas de reeducação e de segurança. Agora vem cá, isto viola o que a gente poderia entender como direitos de algumas populações? Sim, pode existir essa violação de direitos, eu admito isto, e isto pode e deve ser resolvido, insisto, politicamente. Então é um problema bastante localizado e que tem possibilidade de ser resolvido em termos domésticos entre as populações uigures tibetanas e as autoridades políticas chinesas em uma dinâmica como existe em qualquer outro país. Mas, em se tratando da China, como ela é hoje potência mundial e concorre com Estados Unidos e União Europeia, há uma tendência de os Estados Unidos instrumentalizarem a questão dos direitos humanos na China. Essa instrumentalização é facilitada por isso daqui, ó. A formação política da sociedade é diferente da nossa. Diferente, então, passa a ser lida como errada, como opressora. Não, ela não é opressora e nem errada, é apenas diferente. É uma instrumentalização, portanto, da noção de direitos humanos em aspectos que são de fato mais ou menos problemáticos, mas que poderiam e deveriam ser resolvidos na própria sociedade chinesa, junto ao Xinjiang, junto ao Tibete e não por interferência instrumentalizada estrangeira. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. É um assunto bastante polêmico. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, quiser fazer alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.